E aí galera, tudo bem com vocês? Aparentemente o Jason Guzmán tá chegando ao Cruzeiro para ser o 9º colombiano a defender a nossa camisa. Eu tô falando aparentemente, eu só vou cravar que ele vem depois que tiver com o nome no bid, treinando na Toca da Raposa e jogando. Mas a partir da sugestão de um inscrito, o André Luiz, eu resolvi contar brevemente a trajetória de cada um dos 8 colombianos que vestiram a camisa do Cruzeiro antes do Guzmán. A ideia inicial era fazer um top 6 aí dos melhores colombianos, mas a verdade é que a gente não tem 6 colombianos que passaram pelo Cruzeiro de forma elogiável, tá? A grande maioria não passou bem por aqui, então a ideia vai ser realmente listar cada um a partir da data em que chegaram ao nosso clube. O primeiro colombiano a vestir a camisa do Cruzeiro foi Alexander Viveiros. Ele chegou ao clube em 2000, jogando 63 partidas e marcando 6 gols. Ele fez parte do grupo que conquistou a Copa do Brasil em 2000. E o Viveiros entrou efetivamente na decisão, na vaga do Sorin, quando o Marco Aurélio meteu aquela estratégia louca de tirar os laterais. Eu tenho boas lembranças do Viveiros, um gol muito bonito que ele marca num clássico contra o Atlético, mas a gente acaba perdendo. Ele faz gol bonito também contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? E era um jogador de muito carisma, parece ser um cara completamente maluco também, e a trivia é que ele é um dos empresários envolvidos nessa negociação do Guzmán. Em 2001 chegou Fred Rincon, já um veterano de 35 anos e com muita experiência de 3 Copas do Mundo, além de passagem pelo Real Madrid e muito sucesso com as camisas de Palmeiras e Corinthians. No entanto, a passagem pelo Cruzeiro foi um desastre, 22 jogos, 1 gol e muita decepção. A única coisa que eu realmente lembro do Rincon com a camisa do Cruzeiro é que ele usava o número 17, né, que era o 1 com um símbolo de mais entre os números, né, 1 mais 7, que era para simbolizar a camisa 8, que na época tinha dono, era o número do Ricardinho. Ainda bem que não tiraram a 8 do Mosquitinho Azul para dar para esse sujeito. A jogada de marketing foi até boa, mas o desempenho do Rincon em campo foi muito fraco, ele não jogou bem pelo Cruzeiro, e a gente deve ressaltar que a campanha do Cruzeiro foi muito ruim. A gente terminou em 21º lugar no Campeonato Brasileiro, que tinha 28 times na época. Em 2003 veio o melhor dos colombianos, Vítor Hugo Aristizábal Posada. A passagem foi curta, apenas 1 ano, mas inesquecível. 54 jogos, 28 gols e 3 títulos conquistados, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão. O Aristizábal foi protagonista nas conquistas, um atacante muito inteligente, ótimo finalizador e que viveu no Cruzeiro seu último grande momento de brilho. Ele tinha rodado por vários clubes e vinha de um ótimo ano no Vitória, mas no Cruzeiro o que ele fez foi espetacular. O entrosamento que desenvolveu com o David e o Alex foi uma coisa impressionante, né? Depois o David saiu e ele conseguiu consagrar também muitas vezes o Mota, o próprio Márcio Nobre. Ari metia gol de tudo quanto é jeito, mas não renovou o contrato no fim do ano porque o departamento médico do Cruzeiro identificou que ele tinha uma lesão crônica e que provavelmente não conseguiria jogar mais em alto nível. Ele foi pro Curitiba em 2004 e de fato não jogou bem por lá. Acabou encerrando a carreira alguns anos depois no Atlético Nacional da Colômbia, que foi o time que o revelou. Mas o Aristizábal teve uma carreira muito bonita e ele foi o artilheiro na conquista da Copa América em 2001, que é o maior título da história da seleção colombiana. Ele fez 6 gols em 6 jogos no torneio. Em 2008 o Cruzeiro apostou no jovem Javier Reina, que veio do América de Cali após fazer um bom sul-americano sub-20. Um meio habilidoso, nunca recebeu sequência, foi emprestado várias vezes e só jogou 3 vezes pelo Cruzeiro. Ele passou por uma série de clubes, né? O Cruzeiro emprestou ele pro Ipatinga, pro Ceará, para um clube da Coreia do Sul. Desde então ele rodou bastante, alguns clubes do próprio futebol colombiano, Once Caldas, Milionários, jogou no Colo-Colo, rodou pra caramba, não teve uma carreira aí brilhante e atualmente ele é titular do Independiente Medellín. Diego Arias chegou ao Cruzeiro em 2012 como se fosse uma grande contratação. O presidente Gilvan fez mistério sobre quem seria o jogador de seleção que o clube tinha acabado de contratar. Quando anunciaram oficialmente, foi uma decepção. Isso porque o Arias não era um jogador de seleção. Ele jogou uma partida pela seleção colombiana na vida, entrando nos últimos 15 minutos finais de uma derrota para a Argentina. Na época ele jogava no PAOK da Grécia e ficou treinando sem jogar no Cruzeiro até setembro daquele ano, quando finalmente estreou numa partida contra o Inter. Participou de mais um jogo na semana seguinte contra o Grêmio e voltou para aquela rotina de apenas treinamentos e banco de reservas. Em dezembro de 2012 ele renovou o contrato com o Cruzeiro até o fim de 2013 e uma semana depois de renovar ele rescindiu o contrato com o Cruzeiro e foi jogar no Atlético Nacional da Colômbia, clube que ele defendeu por vários anos, inclusive fazendo parte do grupo que foi campeão da Libertadores. Atualmente ele está jogando no Atlético Huila, também da Colômbia, e ninguém nunca entendeu e jamais vai poder explicar
por que veio, por que ficou tanto tempo parado sem ter chance, porque o nosso time era ruim e o Arias, apesar de não ser nenhum craque, não era pior do que, sei lá, Amaral e William Magrão, né? Mas a grande verdade é que foi uma passagem estranha do primeiro até o último dia. Em 2015, o Cruzeiro fez uma das maiores cagadas da sua história ao contratar Duvier Riascos, o atacante que tinha como grande momento da vida errar um pênalti que ajudou na conquista da Libertadores do nosso rival, vinha de temporadas muito ruins no futebol mexicano e o Monarcas Morelli agradeceu a Deus quando o Cruzeiro pagou 1 milhão de euros para trazê-lo. Só não agradeceram tanto porque até hoje tem rolo na FIFA porque o Cruzeiro não pagou. Dentro de campo, o Riascos entrou em 4 partidas em 2015, apanhou da bola e acabou emprestado para o Vasco. No Cruz Maltino ele foi relativamente bem, mas o Vasco não tinha como pagar pela transferência e ele voltou para o Cruzeiro. Jogou 11 partidas ali no Brasileiro em 2016, marcou um gol no Clássico contra o Atlético e só. Ele que deu aquela entrevista desastrosa, né? Tiraram a minha felicidade para jogar essa merda aqui. Pegou mal pra caramba, foi afastado e poucos meses depois rescindiu o contrato com o Cruzeiro e já fez raiva em diversos clubes desde então. Atualmente ele tá sem clube. Essa foi talvez a mais bizarra das contratações que o Cruzeiro fez naquele período, que o Gilvan cismou que ele era presidente e também diretor de futebol, né? Ele achou que podia acumular os cargos e tinha como seus fiéis escudeiros Valdir Barbosa e Beneci Queiroz. Não tinha como dar certo mesmo. Em 2019, Luiz Orejuela desembarcou na Toca da Raposa vindo emprestado pelo Ajax. Inicialmente era uma aposta, seria reserva do Edilson, mas ele acabou ganhando a posição e foi um dos poucos a se salvar na desastrosa campanha de rebaixamento. No fim daquele ano, o Cruzeiro comprou o jogador com dinheiro do Pedro Lourenço e o emprestou para o Grêmio na temporada 2020. Agora em 2021 ele acabou vendido para o São Paulo e rendeu algum lucro no final das contas. Pelo Cruzeiro ele jogou 35 partidas e marcou 2 gols. O Orejuela teve uma passagem bem correta pelo Cruzeiro, né? Ele não foi brilhante, não é um jogador tecnicamente espetacular, mas é um bom lateral, marca direitinho, tem muita força física. Todo mundo lembra do Orejuela, né? Foi outro dia mesmo. Pena que coletivamente aquele time era uma zona, a galera estava muito disposta a rebaixar o Cruzeiro, tanto que conseguiram, né? Muita gente pegou bode do Orejuela porque ele não quis jogar a Série B pelo Cruzeiro, mas eu até consigo entender a escolha do atleta também, que tá aí brigando por vaga na sua seleção, né? Que seja feliz lá no São Paulo. E em 2020 tivemos a contratação de Ivan Angulo, emprestado pelo Palmeiras. Ele foi anunciado em março, aí o futebol parou por causa da pandemia. Quando ele ia estrear no mês de julho, o Palmeiras pediu o jogador de volta. Ele atuou 90 minutos contra o RT pelo Campeonato Mineiro. Como o Palmeiras não estava aproveitando ele por lá, ele foi novamente emprestado para o Cruzeiro, mas aí a gente não pôde registrá-lo por causa de uma punição da FIFA. Após mais alguns meses treinando na Toca, ele foi repassado para o Botafogo. Se jogador de futebol não fosse tão rico, eu teria um pouquinho de pena do Angulo, porque fizeram muita sacanagem com ele nessa temporada 2020, né? Ele começa o ano no Palmeiras, vai ter chance. Não tem chance, é emprestado pro Cruzeiro. Aí quando vai jogar no Cruzeiro, não, volta pro Palmeiras. Aí o Palmeiras pega o cara de volta e desiste, reempresta pro Cruzeiro. Aí o Cruzeiro não pode inscrever, aí ele vai pro Botafogo. Lá no Botafogo jogou pouquíssimo, lembro que ele foi expulso no primeiro ou segundo jogo, ficou meio encostado e no final do ano o Botafogo ainda foi rebaixado. Foram apenas esses 8, né? E agora o Guzmán que parece que tá chegando e vamos ver aí em qual patamar ele consegue entrar nessa história, né? Entre aqueles que marcaram época com a nossa camisa, como foi o Aristizábal, aqueles que tiveram passagens razoáveis, que eu classificaria aí o Orejuela e o Viveiros, foram passagens boas, mas não foram assim brilhantes. Aqueles que foram grandes decepções, né? Caso aí de Fred Rincon e do próprio Riascos, e os outros 3 que nem jogaram. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para você também avaliar aí como foi cada um dos colombianos que esteve no Cruzeiro e projetar como você imagina que o Guzmán poderá se sair. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!